Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre a proposta de um código de ética para o município de Porto Alegre. Essa proposta foi apreciada recentemente aqui no Legislativo Municipal e faltaram alguns votos favoráveis para que ela fosse aprovada. No entanto, esse tema deve voltar à pauta no próximo ano no Legislativo. Para falar sobre o tema, está comigo o autor da proposta, vereador Alberto Kopitschek, e a controladora adjunta de Canoas, Tatiana Carpter. Sejam bem-vindos ao programa. Vereador, eu começo com o senhor, então, perguntando a quem esse código de ética seria dirigido, né? Esse é um assunto hoje cada vez mais importante, né? A questão da ética, do combate à corrupção, né? E esse debate tem que ser feito de uma forma concreta, né? Construindo mecanismos, legislações, ferramentas efetivamente que permitam ao cidadão ter um maior controle, né, sobre os agentes públicos. E essa lei, então, ela era voltada ao prefeito, vice-prefeito, secretários e dirigentes dos órgãos da administração direta e indireta, né, como o DEMAI, por exemplo, o DEP, o DMLU, né, esses órgãos da prefeitura. Então, o primeiro e o segundo escalão, principalmente da nossa administração municipal, estabelecendo um conjunto de regras, tanto de transparência quanto de conduta, né, desses gestores políticos da nossa cidade. Certo. E, Tatiana, como que tu enxergas essa iniciativa, então, de um código de ética aqui para a capital gaúcha? Eu entendo um código de ética, ainda mais numa cidade com o porte de Porto Alegre, fundamental para que as relações se estabeleçam de forma clara, para que os servidores especificamente saibam qual é o seu campo de atuação, entendam qual o procedimento mais correto a ser adotado, para que, enfim, para além também da transparência e do combate à corrupção, a prefeitura e os servidores possam prestar um bom serviço público, que esse é o objetivo, né, de se ter os serviços públicos à disposição da população. Se necessita que haja um entendimento de que é um serviço a ser prestado para a população. O Código de Ética, ele dá conta de estabelecer as fronteiras, né, até onde se pode ir, né, com as condutas enquanto prestadores de serviço. É fundamental que Porto Alegre estabeleça, né, e que faça a revisão, né, desse posicionamento, né, dessa semana, porque é necessário que se tenha isso como uma das ferramentas que acho que agora ao longo do programa a gente vai poder conversar aqui. Sim. E é importante destacar, né, que exatamente a Tatiana está aqui porque o código ele foi copiado de Canoas, né? Eu procurei, Canoas foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter esse código, né? Eu participei do início da administração do prefeito Jairo Jorge, quando ele apresentou o que ele chamou de decálogo ético, né? Eram 10 regras de orientação. E isso depois se transformou no código, em várias ferramentas que a Tatiana coordenou a implementação em Canoas, fazendo a cidade ser uma referência hoje, né? Seguindo muito daquilo que surgiu no Brasil a partir de 2003 com o nascimento da Controladoria Geral da União, né? E também com a Comissão de Ética da Administração Federal e o Código de Ética da Administração Federal. Porque muitas vezes a lei ela não é suficiente para punir um servidor, né, em questões, por exemplo, para entrar em assuntos bem concretos, né, uma pessoa que trabalha aqui na cidade com as questões urbanísticas, né, de autorização de projetos, de empreendimentos na cidade. Essa pessoa detém informações sobre qual área vai se valorizar na cidade nos próximos anos. E essa pessoa daqui a pouco começa a fazer aquisições de imóveis, de terrenos nessa área que ela sabe que vai se valorizar, porque ela detém informações privilegiadas. Mas veja, talvez ela não esteja cometendo um crime de corrupção, né? Ela não está sendo corrompida por ninguém, mas ela está cometendo uma atitude antiética. E é esse tipo de comportamento que o código, né, e outras ferramentas que nós queremos divulgar e tentar trazer para Porto Alegre, né,
que tenha essas ferramentas de gestão. Hoje a cidade ainda não tem uma controladoria geral do município, como Canoas tem, né, que faz esse controle interno permanente, né? Existe, claro, o Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas vai olhar as contas do município depois de muito tempo, mas não a prática cotidiana dos servidores. Presentes, viagens, né? Outra questão... Uso de carro oficial. Uso do carro, né? Outra questão que nós colocamos no código, a obrigatoriedade de divulgar a agenda na internet, não só o prefeito, mas todos os dirigentes, que a população saiba a agenda oficial deles. Do que se está fazendo diariamente, o senhor diz? Cotidianamente, né? Assim, isso já é uma regra em vários âmbitos, né? Na administração federal, vários órgãos públicos hoje já têm essa regra. E nós tentamos trazer para Porto Alegre, né? Outra questão importante, quando se tratar da vinda de algum particular, alguma empresa reunir com esse gestor, a obrigatoriedade de se ter um servidor público acompanhando essa reunião, né? Isso também é muito importante, né? Então, esse regramento, outra proposta que a lei trazia era a divulgação do imposto de renda na internet desses gestores. Quando a pessoa assume a responsabilidade de ser um gestor político, ele tem que assumir também a abertura da sua vida financeira, né? Ele é um passo adiante, né? Não é uma pessoa que está vivendo a sua vida particular, ele está assumindo uma responsabilidade pública. Então, nós colocamos essa questão que quem é candidato a vereador já tem. Nós temos que, cada vez que a gente se candidata, apresentar o nosso imposto de renda. Então, nós propusemos, né, que todos os gestores apresentassem a sua declaração de imposto de renda anualmente na internet, para que os cidadãos pudessem saber, né, e acompanhar a evolução patrimonial dessa pessoa. Então, eram esses mecanismos, né, que mesmo não tendo sido aprovado, não teve nenhum voto contra a proposta. Mas como ela era uma lei complementar, que é uma lei especial, né, aqui do município, ela precisava de 19 votos e ela teve 15 votos favoráveis, né, e 4 abstenções do PMDB, né? Infelizmente o PMDB não quis acompanhar neste momento, né? Estava estudando inclusive mais a matéria. Espero que no ano que vem a gente possa então aprovar essa proposta, né, que eu acho que vai ser um ganho, independente de partido, né, mas abrir a administração. Essa é a melhor forma de se combater a corrupção, né? Nós tivemos casos aqui em Porto Alegre recentes, né, que nós não tínhamos tido, né, como a Procempa, o Projovem, teve também o caso do Instituto Solos na saúde, né? Então esse não é um assunto distante, né? Mas não se trata aqui de ficar acusando, né? Hoje se fala muito de corrupção, se acusa todo mundo. Acho que a gente tem que partir para a prática, instrumentos concretos, né, de combate à corrupção e transparência da administração pública, que o país tem evoluído muito, né, e eu acho que Porto Alegre está na hora de evoluir também. Certo. O vereador colocou, né, no início da fala que existe, então, uma conduta ética aí também no município de Canoas, foi pioneira, inclusive, né? Queria que tu falasses um pouco sobre essa legislação de Canoas e como ela tem funcionado. Ela foi implementada no ano de 2013, acredito, né, Tatiana? Nós começamos os procedimentos que culminaram com o que a gente hoje está chamando de Sistema de Transparência e Ética de Canoas no ano de 2009. O prefeito Jairo Jorge, ele assume a prefeitura de Canoas e vem com uma carga de novas medidas e várias delas eram relativas à transparência e à ética. Então, a primeira medida dele é criar a Controladoria Geral do município de Canoas, no ano de 2009, e também criar a Comissão de Ética Pública Municipal, que é uma comissão formada por cidadãos, né, de fora da prefeitura, pessoas que não recebem para fazer essa atividade, mas que têm a responsabilidade de avaliar, do ponto de vista da ética, os procedimentos da prefeitura e também
receber denúncias. E eles têm um e-mail, um contato, né, também, porque eles têm reuniões mensais, mas eles têm um e-mail independente da prefeitura, que eles que fizeram esse e-mail, então não tem ninguém gerenciando o que chega para a comissão. A comissão é independente, autônoma, então já é um espaço bem interessante de possibilitar denúncia e também avaliação de conduta ética de servidores e até dos agentes políticos, de secretários, até do próprio prefeito, se for o caso. Essas duas ferramentas, junto com o decálogo ético de Canoas, que foram essas 10 regras que o vereador nos trouxe no início, foram fundamentais. Eram 10 regras básicas, elas traziam o uso do carro oficial, o agendamento de agenda aberta para reuniões, que a agenda tinha que ser pública, tem que ser, os secretários têm um dia da semana que qualquer pessoa que chegar tem que ser atendida naquele momento, ele não pode marcar reuniões externas, então é uma outra regra que temos, sempre acompanhado por um servidor público, né, do quadro de provimento efetivo e é lavrado uma ata dessa reunião, então para que nada fique escuso, nada levante alguma suspeita do que será que estão tratando naquela reunião. Tudo é às claras, né, as reuniões da melhor forma possível, elas são abertas, né, com a participação de mais pessoas, às vezes até do que duas, enfim. Então, esses foram os primeiros movimentos. E aí, em 2010, aconteceu uma experiência que hoje ela é muito positiva, que foi a transmissão das licitações ao vivo. Estou falando para vocês num sistema, porque não é uma fórmula, né? O que a gente está tratando aqui do Código de Ética, né, para Porto Alegre, mas essa é uma ferramenta que nós acreditamos, né? Temos um sistema todo, né, como uma experiência que hoje é exitosa em Canoas. A transmissão ao vivo das licitações é incrível, né? Porque a pessoa está lá, está na internet, ela acessa ali, ela ouve o áudio e vê o que está acontecendo na sala de licitações. Então não tem a acontecer conversas paralelas, não tem ali dentro da sala de licitações efetivamente não acontece nada, se previne que não vai acontecer nada de errado, né? Nesse sentido. E aí se veio criando uma série de instrumentos. E nós, o primeiro instrumento específico, além da comissão de ética, específico para os servidores, foi um Código de Ética da Alta Administração, em 2013, e que no ano de 2014 ele se estende para os servidores como Código de Ética dos Servidores Públicos de Canoas. Né? Nós temos também hoje, além de um portal da transparência bem qualificado e premiado pelo Tribunal de Contas, nós também temos como ferramenta desse sistema totens interativos em locais estratégicos da cidade, que as pessoas podem acessar o portal, para quem não tem acesso à internet, né? O nosso portal da transparência, ele tem uma peculiaridade porque ele não é um portal com dados estáticos. O portal da transparência ele é acessado na internet e o mesmo portal que uma pessoa acessa na sua casa, em qualquer lugar do mundo, é o mesmo portal que a gente usa para trabalhar dentro da controladoria, por exemplo. Então ele é com dados reais, ele é em tempo real porque ele tem uma atualização 2 vezes por dia. Então não é um dado maquiado, né? É o dado efetivo do sistema. Se ontem a gente fez um pagamento na Prefeitura de Canoas, hoje a pessoa acessa o portal da transparência e a despesa já foi atualizada, né? Porque ela é lançada online, mas aí tem a atualização do portal que carrega 2 vezes por dia. Então são mecanismos que a gente vem lançando mão para dar conta de abrir os dados e prevenir a corrupção, porque quanto mais transparência, menos chance para corrupção. Sim. Tu falaste dessa questão da comissão ética, me chamou a atenção, né? Ela é uma comissão permanente, como que ela tem funcionado? Ela é uma comissão permanente, é uma comissão onde 9 cidadãos são nomeados e eles têm mandato de 3 anos, então eles não pode ser substituído simplesmente porque nós não gostamos da decisão ou da manifestação que veio deles. Só pode, em caso de falecimento, as substituições, né, em caso de falecimento, de renúncia deles, do próprio, né, membro da comissão. E essa comissão, então, tem uma composição que funciona por 3 anos, é uma comissão autônoma de pessoas que têm reputação ilibada na cidade, normalmente pessoas que têm algum tipo de representatividade na cidade, mas não indicado por entidades, né, é feita uma escolha, né, pelo próprio prefeito, mas escolha de pessoas, nós temos pessoas, inclusive, que são contrárias ao governo formando a comissão. Não é uma comissão para que a gente escolha o que vai acontecer lá dentro, ela é autônoma. E, além disso, no ano passado a gente também criou, por conta de a comissão trabalhar nesse nível, né, de mandato e de pessoas que, de alguma forma, elas são escolhidas, a gente criou um outro instrumento, né, uma outra ferramenta que se chama Conselho de Cidadãos pela Transparência, CONCIT. O CONCIT é um conselho inédito no Brasil
Temos um conselho de transparência no governo federal, mas com indicação de entidades, a pessoa compõe o conselho por indicação. E no Concit não, todo cidadão que more em Canoas ou que tenha domicílio eleitoral em Canoas e seja maior de 18 anos, ele se inscreve, é um processo público, aliás, nós estamos com as inscrições abertas agora, é um processo público, a pessoa se inscreve e é feito um sorteio público. Nessa sala de licitações com a transmissão ao vivo, é feito um sorteio público e qualquer pessoa, então, com maior de 18 anos, residente ou domiciliada em Canoas, pode participar. E esse conselho, ele trata do acompanhamento das licitações. E nós temos licitações de grande vulto em Canoas, nós temos, agora vamos ter a construção do aeromóvel, né? Nós tivemos muitas obras relativas à macrodrenagem, obras financiadas pelo PAC, que hoje a gente tem mais de 30 milhões em obras ainda em andamento, né, na cidade. Então, esse conselho, ele é um conselho que é o mais democrático possível. Vai lá, se inscreve e passa por um sorteio. Foi sorteado, vira conselheiro e ele fica durante aquele período, né, do conselho, ele fica avaliando os procedimentos de licitação. Eles podem impugnar, eles podem fazer questionamentos e fazem. E isso é muito rico, assim, até porque nós temos uma visão, e aí a gente está falando agora de uma questão de concepção, né? É a concepção do prefeito Jair Jorge, e nós acompanhamos isso na controladoria, de realmente abrir os dados. Não tem problema, não há pessoa impertinente, nós não somos prefeitos só para quem é a favor do governo, nós não governamos para quem é a favor do governo, nós governamos para uma cidade inteira, né? Então, se a pessoa é contra, se ela questiona, ou até se ela viu alguma coisa errada, se ela acha que aquilo não está adequado, ela vem porque com certeza essa experiência que ela vai trazer vem para somar, para a gente melhorar os nossos procedimentos. Certo. Vereador, essas duas questões, então, a comissão e o conselho, a gente não tem nenhuma dessas iniciativas parecidas aqui ainda na capital? Não. Hoje, dentro da Procuradoria do município, existem alguns procuradores responsáveis para fazer processos de denúncias, né? Mas não é exatamente uma controladoria, né, especializada como se tem já em Canoas, né. Eu propus aqui também, né, uma indicação, como a gente não pode fazer projeto de lei criando órgãos, né, isso é competência só do prefeito, mas eu fiz uma indicação, que é uma espécie de sugestão ao prefeito para que ele crie a comissão de ética municipal neste formato, né? Eu sugeri algumas entidades, né, como a OAB, um membro indicado pela OAB, outro pela Associação de Jornalistas. São 10 cadeiras, né, pessoas indicadas pela Câmara, pelo próprio prefeito, para compor com a maior pluralidade possível, né, para ser exatamente, vamos dizer assim, esse conselho de guardiões, né, que vão discutir, debater questões éticas. E eu também tenho um projeto de lei que é esse da licitação, né, eu copio, né, e dou o nome da autoria, bons exemplos, né, e nessa área realmente Canoas tem se destacado muito, propondo também esse conselho de cidadãos para licitações acima de R$1 milhão. Então, se formaria exatamente esse modelo, um cadastro, qualquer pessoa que queira participar, a prefeitura faria esse cadastramento, faz o sorteio e a cada licitação acima de R$1 milhão é montada uma comissão de 5 pessoas, se eu não me engano, que vão acompanhar esta licitação. Porque muitas vezes, apesar da lei das licitações ser muito burocrática, né, e ela realmente ela é um drama muitas vezes para o gestor conseguir, né, levar adiante alguns projetos. Por outro lado, ela é insuficiente, né, porque quando se quer montar algum esquema, né, como a gente tem visto pelo país, ele é montado a portas fechadas. Né, quando há um sindicato de pessoas que fazem a mesma obra, né, você segue toda a lei, tudo direitinho, mas por trás está montado, né, alguma operação de corrupção. E isso não é olhando o processo que você resolve, você tem que acompanhar o cotidiano dessa licitação. Pessoas de fora, tornando mais difícil o estabelecimento de qualquer acordo, né, entre algum servidor e as empresas, né?
Então também é outra proposta. E essa das licitações de transmissão pública estava no Código de Ética também, de que todas as licitações do município sejam transmitidas ao vivo e gravadas, né, para serem acessadas a qualquer momento pelas pessoas. Né? Então são questões que dependem de vontade política. Né? A gente vê em Canoas ali com o prefeito Jairo Jorge essas iniciativas. Isso não quer dizer que Canoas não vai ter administração nenhum problema de corrupção. Né? Pelo contrário, o que se quer é abrir, né? E aí abrindo até algumas vezes aparecem coisas que antigamente não apareciam. Mas isso é um processo de mudança cultural, né? Não só para punir, mas que as pessoas saibam, tanto o servidor público, quanto o agente político, quanto os empresários mudarem a cultura sobre a relação entre o público e o privado, que hoje, né, é uma questão muito debatida no Brasil, a falta dessa diferença. Né? E aí não tem milagre, não tem salvador da pátria. Tem ferramentas que a gente tem que construir na administração para abrir ela, tornar ela mais transparente para as pessoas. Certo. Essa indicação e o projeto de lei que o senhor falou, qual é a situação deles, dos processos, vereador? Esse das licitações, ele enfrenta dificuldades, né, para passar nas comissões. Né? Ele tem parecer negativo de algumas comissões internas. Né? Eu preciso que ele seja aprovado em 3 comissões. Eu ainda não consegui, né, que a comissão de orçamento aprove ele. Né? Mas eu vou conversando com as pessoas, com os colegas aqui, né? Acho que conscientizando da importância, né? Aos poucos a gente vai alcançar um bom entendimento, né, sobre esses projetos e, claro, com as pessoas sabendo que eles existem, né? E também criando aquela boa dinâmica, né, do cidadão pressionar, né, também a casa aqui, já que isso, né, hoje é um assunto que leva muitas pessoas até para as ruas, né, a luta contra a corrupção, né, que bom, mas isso tem que se transformar em coisas concretas, né, e não só em discurso, né, de político para derrubar esse ou aquele governo e tal. Acho que não é mais disso que se trata no Brasil. Né? A gente tem, em nível federal, a lei da transparência, que para mim é a maior, desde a Constituição, né? É a lei mais importante de democracia que a gente tem no Brasil. A gente fez ano passado o mapa da segurança pública. Eu fiz 86 pedidos de acesso à informação para o governo do estado, porque a área da segurança ainda é muito fechada, né, em nível estadual. E graças a essa lei eu tive acesso a dados que até então nunca se sabia, né, ninguém nunca tinha tido acesso. Então é isso, é abrir o Estado, né? O que é o contrário de uma ditadura, né? As ditaduras, as pessoas têm a ilusão, né? Não, na ditadura não tinha corrupção, claro, não tinha transparência, isso não tinha controle nenhum, a gente nem poderia estar falando aqui sobre esse assunto. Né? Então, isso é o que a democracia traz. Claro que de vez em quando isso gera turbulências, parece que tem mais corrupção, mas não é. É que está se abrindo mais, né, o que estava escondido. Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo. No segundo bloco, a gente segue falando, então, sobre o portal da transparência, além de acesso à informação. Fique conosco, é rapidinho e nós já voltamos. Na Avenida 24 de Outubro, próximo ao Parque Moinhos de Vento, está a Estação de Tratamento de Água do DEMAI. O prédio histórico é um dos mais antigos e bonitos da capital. A obra arquitetônica, inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, começou a ser construída em 1904 pela Companhia Privada Hidráulica Guaibense.
O prédio, construído em um terreno de 6 hectares, só foi inaugurado oficialmente em 1928 pelo prefeito Alberto Bins. O prédio histórico está aberto à visitação para quem quiser apreciar de perto a bela arquitetura do local. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. O TV Câmara Entrevista está de volta. No programa de hoje falamos sobre a proposta de um código de ética para o município de Porto Alegre. Vereador, no final do último bloco nós falamos então sobre o portal da transparência, né? Queria que o senhor explicasse só um pouco, ele é uma proposta recente, mas que tem dado muito certo no país como um todo, né? A partir, né, da lei da transparência e do portal da transparência do governo federal, se eu não me engano, de 2005, então começou a se ter essa obrigatoriedade de todos os órgãos públicos terem tanto um canal para o cidadão fazer pedidos de informação e um outro canal para as pessoas poderem fazer o acompanhamento de toda a movimentação financeira do município, né? Então, uma das coisas que o código propunha, que eu acho que não está claro e que poderia estar no portal da transparência, é o organograma da prefeitura. O organograma tem, mas você não consegue ver quem é o gestor de cada área. Aí você tem que entrar, procurar, né, navegar ali umas 10 páginas até encontrar um gestor. Aí, eu acho que isso tem que estar, né, na capa do site já, a apresentação de quem é quem. As pessoas têm que saber, né, eu até tinha proposto de que as indicações do primeiro escalão tivessem que passar pela Câmara, né, como acontece com alguns cargos no Senado Federal, mas isso não foi aprovado também aqui pela Casa. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas saibam, né, muitas vezes é fruto de acordos políticos, o que é legítimo na democracia, mas as pessoas têm que saber se essa pessoa, além da ligação política, tem capacidade técnica para estar no cargo, né? Então, isso tem a ver com transparência, né? É uma proposta que poderia estar de forma mais clara no nosso site, quem é o diretor, o secretário adjunto de cada uma das áreas e, na minha opinião, o imposto de renda dessa pessoa, né, para que se saiba exatamente a evolução patrimonial dele, né? E se ele fizer qualquer movimentação patrimonial, ele deveria, pela proposta que nós fizemos, informar esse órgão, que poderia ser a Comissão de Ética ou a Controladoria Geral do município, informar essa movimentação patrimonial dele, do cônjuge, né, a esposa, o esposo e os filhos.
né? Porque a gente tem que fazer esse controle. São passos que a gente tem que dar para mudar a cultura no Brasil. Esse princípio que o vereador colocou, Tatiana, existe hoje no município de Canoas? Sim, nós desde 2009 nós fazemos o controle da evolução patrimonial, mais apurado para secretários, secretários adjuntos, chefes de gabinete e diretores, que a gente chama de alta administração. Então, para esses nós fazemos um controle que, além de sair um relatório da controladoria, esse relatório é encaminhado para a comissão de ética. E fazemos o controle específico de todos os servidores. Nós controlamos a evolução patrimonial um pouco diferente dos modelos habituais. Os modelos habituais, as pessoas renovam a sua declaração de bens anualmente e isso é arquivado, as pessoas entregam um envelope fechado, lacrado, e isso fica arquivado para casos de denúncia. No município de Canoas, nós temos os dados sigilosos são mantidos, mas nós temos apenas 2 servidores que manipulam esses dados. Eles são avaliados, tem um valor total, né, de bens que ele é colocado num programa e é feita uma média percentual e a gente faz, claro que por amostragem, porque nós temos quase 5.000 funcionários, né, 4.935 funcionários no dia de hoje. Nós colocamos isso num programa, isso nos dá um percentual de evolução patrimonial e a gente faz a avaliação aí caso a caso, né, quando os percentuais realmente são incompatíveis, né, com o volume de ganhos dessa pessoa anualmente. Porque às vezes a pessoa, ela não tinha nada de bens e agora ela tem R$5.000 na poupança que ela poupou no último ano. Então, claro que ela não teve essa evolução de 500, acho que seria 500%, ela não, isso está dentro, está compatível, mas isso precisa ser olhado. Eu não posso também jogar o dado lá e daqui a pouco abrir uma sindicância patrimonial contra um servidor porque o patrimônio dele aumentou. Sim, mas aumentou, mas era compatível com o que ele ganhou ou não? Então nós fazemos essa avaliação. Nós fomos já questionados, não formalmente, mas quando nós buscamos informações, inclusive perante o órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas, eles avaliaram, mas isso é o sigilo fiscal das pessoas. Não, isso não, nós não estamos abrindo o sigilo fiscal do servidor comum que não tem cargo, né? Nós também somos a favor, embora a gente não tenha previsão de que os secretários abram o seu patrimônio, e o prefeito, né, já abre quando concorre, né, por óbvio, mas nós fazemos sim o controle da evolução patrimonial, porque nós tínhamos um questionamento que, mas se a pessoa ela não é uma função gratificada ou um cargo em comissão, ela não tem por que ter o controle da evolução patrimonial dela. E tem como, a pessoa, se ela quiser fazer alguma coisa, ela quiser aumentar o patrimônio dela para além, né, com alguma atividade ilícita por dentro da prefeitura, ela tem. Eu vou citar um exemplo que vai muito próximo do exemplo concreto que o vereador trouxe para nós. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com licenciamento, né, de obra, licenciamento de construções, um fiscal, ele pode chegar numa obra e verificar que tem uma irregularidade e ao invés de autuar, ele pode negociar algum preço para não autuar. E ele pode não ter nenhuma função gratificada e nem ser cargo em comissão fazendo isso. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter cargo para cometer a corrupção. E para além disso, acho que a gente ainda tem espaço aqui para falar, a gente trata sempre assim, tem o corrupto, mas tem o corruptor, né? E o que a gente faz com o corruptor? Com a edição da lei anticorrupção em nível nacional, Canoas foi o primeiro município no Brasil a providenciar uma lei anticorrupção. Nós não temos um decreto como a capital do estado de São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem um decreto que regulamenta a lei federal. Nós temos uma lei municipal anticorrupção que prevê a punição para as pessoas jurídicas, né, que se envolverem em qualquer ato de corrupção. E isso com certeza é bem importante. Isso é muito importante, né? Eu tive estudando a lei de Canoas, né, sobre a corrupção por parte de empresas, né? Isso é uma lei nova de 2011 no Brasil, em nível federal. E foi regulamentada só esse ano, né? Só agora em 2015. E regulamentada esse ano, e é isso, a Lava Jato, que todos acompanham, né? Ela só é possível por causa dessa nova lei, porque antigamente você pegava um indivíduo, agora você pega a empresa, a pessoa jurídica e a estrutura de decisão dela, né? E isso em nível federal. E agora o que Canoas fez foi o seguinte: se alguma empresa, por alguma operação da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão, descobrir uma empresa, algum contrato com corrupção, essa empresa automaticamente é punida e sai e não pode mais concorrer a nenhuma licitação na cidade, né? Isso é muito importante, né? A gente tem que mudar a cultura, isso que é o mais importante do nosso país. A corrupção é um problema cultural do Brasil, sim, nós temos que lidar isso de frente, né? Desde pequenas coisas,
né, aquela compra do celular na esquina sem nota, que provavelmente foi roubado de alguém, a peça do carro que foi roubado de alguém, a camiseta falsificada, o CD. Os pontos na carteira, que está com a carteira cheia de pontos, passa os pontos para alguém. Claro. Isso é corrupção, né? Claro, então se trata de mudar a cultura com mecanismos de punição, com mecanismos de transparência, né, abrindo cada vez mais. Então, e lembrando que tem o corruptor por trás, né, e não é só o político é o nervo exposto, e que bom, né, a democracia é para isso mesmo, né, as pessoas trocarem o político, mas tem o servidor de carreira, né, tem outras estruturas que a gente tem que olhar para todos, né, da mesma forma, buscando mudar essa cultura. Só para destacar, essa lei anticorrupção também não existe ainda em Porto Alegre, vereador? Não, essa não, ainda estou estudando, saio daqui com a tarefa, né, de pensar uma forma de implementar, porque ela é muito complexa. Ela não é uma lei simples, né? Ela mexe com... Eu estive estudando. É procedimental. Então, para nós, ela é quase que um processo, né, interno. Então, para nós, enquanto vereadores, as nossas leis são um pouco mais simples aqui. Quando vem uma lei muito complexa para o plenário, para as comissões, isso traz um pouco de dificuldade, né? Mas eu quero, pelo menos, as diretrizes gerais dessa lei, né, e sugerir que o município, né, o ideal é que isso tivesse vindo já do município, né, que isso fosse uma prática permanente aqui da nossa gestão, até por esses casos de corrupção de alto volume, né? A gente teve essa CPI da Procempa, se identificou, se eu não me engano, em torno de 50 milhões de reais de corrupção, né, e outros contratos, enfim, tivemos casos bastante sérios, né? Então, ao invés de esperar o caso, né, estourar, a bomba estourar, quem sabe a gente assume isso como uma prioridade, criando esses mecanismos, né? E, Tatiana, tu destacarias, além de todas essas ferramentas que já foram faladas, mais alguma que exista no município de Canoas e que vocês ainda pensem em implementar para melhorar esses processos de transparência, então? A gente abriu várias frentes, né? Então a gente está produzindo dados, né? Para que a gente tenha indicadores. A gente chegou num momento agora que não precisa ampliar, mas a gente precisa olhar para dentro do que a gente foi ampliando, né? Então a gente, no ano de 2015, a gente formou essa ideia de sistema, né, de ética e transparência de Canoas. E aí, a partir do sistema, agora a gente começou a fazer a produção de dados, porque foram experiências que foram se colocando e algumas a gente nem tinha a produção de dados, se começou, né, de 2 anos para cá. Então, ainda é um momento agora de olhar para dentro. São muitas ferramentas, são 10 ferramentas, né? Tem espaço para denúncia. Eu tenho dito isso, inclusive, né, internamente muito. Não dá para depois a pessoa vir nos trazer alguma notícia do que estava acontecendo, que eu já sabia que era assim. Nós temos hoje os canais de denúncia, nós esperamos que as pessoas cumpram o seu papel, efetivem o controle social, porque tudo isso é para que o controle possa ser feito não só pelos órgãos institucionais, não só por controladorias e tribunais de contas, mas que as pessoas possam aprender a conhecer esses dados e efetivar o controle social que está previsto na Constituição de 88. E a Controladoria Geral do Município de Canoas, né, diferente, né, do modelo de Porto Alegre, ela é uma secretaria autônoma, né, ela tem status de secretaria, né, ela é um órgão ligado ao gabinete do prefeito, mas só no organograma nós temos autonomia de atuação. Nos servidores do quadro, né, eles fazem todas as auditorias, nós não temos nenhum cargo em comissão fazendo a auditoria do município, e não nos resumimos só à questão de controle interno, que é a auditoria, né, especificamente. Nós fazemos também toda a prevenção e combate à corrupção, trabalhamos com todos os pedidos de acesso à informação com controle, distribuição e respostas para a população, com a ouvidoria do município e também com a correção. Nós trabalhamos com sindicâncias, né, para apurar fatos irregulares, e também com tomadas de contas, que é a apuração de valores. Quando há algum dano ao erário, né, tem que se fazer a apuração desses valores, é feito também dentro da controladoria. Então, um órgão assim com autonomia, um órgão com status de secretaria e que trabalha, a gente tem que procurar trabalhar de forma completa, né, nesse sistema todo, né, que se estabeleceu. Tu falastes ali na questão do cidadão, né? Como é que tem sido o papel social, assim, nesse quesito de denúncias, né, na cidade de Canoas?
Nós temos várias denúncias que acontecem em todos os níveis, desde eles, às vezes é um carro oficial que no sábado da tarde foi visto na rua tal. Bom, aí todos os nossos veículos possuem GPS, a gente manda para o secretário, ele tem que nos mandar o andamento desse carro e dizer o que o carro fazia naquele horário, né? Normalmente a serviço, nós não temos assim, eu não tenho quase casos que acabam culminando em problemas, né, finais. Quando são problemas, são encaminhados para apuração, né, via processo administrativo disciplinar e se segue, inclusive às vezes com indicação até para ir para o Ministério Público e se remete. Mas a gente tem desde isso até situações às vezes com merenda escola, que é porque tinha 2 quilos de farinha aqui, sumiu, tem coisas pequenas, mas coisas grandes realmente não chegou ainda. Eu tenho uma experiência na controladoria, no município, né, desde 2009, mas na controladoria desde 2013, não vi nenhum caso grande passar por lá. Então, isso também, de alguma forma, nos dá mais a certeza que os dados precisam estar abertos, que o controle precisa ser efetivado, que quando coíbe as práticas que porventura poderiam acontecer, quando todo mundo sabe que as coisas são filmadas, elas são controladas, tem GPS no carro, tem licitação transmitida ao vivo, tem o salário publicado na internet, então não vai dar para adquirir alguma coisa, ou fazer alguma coisa para adquirir, porque as pessoas vão ver que isso é incompatível com o que tu recebe mensalmente. Então são todas, na verdade, um cerco que se montou, mas Canoas tinha um histórico de corrupção muito grande até 2008, né? Então se montou isso, né, para que a gente possa garantir que nada grande venha aí. Realmente espero que não venha, né? Até agora realmente não vi. Então me faz crer que é exitosa a experiência. Certo. Vereador, o senhor teria alguma outra ferramenta para destacar também que precise, além de algumas que a gente já citou no programa de hoje? Eu gostaria de falar de uma ferramenta, né, que o Brasil tem discutido muito e que é fundamental para complementar esse trabalho, né, de combate à corrupção, que é o financiamento de campanha, né? Não adianta a gente falar disso tudo, criar mecanismos, se na hora da eleição, onde a gente tem que apresentar as propostas para melhorar a sociedade, eu tenho que pedir dinheiro e muito dinheiro, né, para determinados empresários, né? Bom, isso gera relações de compromisso, né, mais ou menos éticas ou legais ou ilegais, né? Mas claro que num campo nebuloso da moralidade, né? Então eu acho que é hora, né, realmente, se a gente está falando sério de combater a corrupção, eu acho que o Brasil tem evoluído. Hoje o Brasil tem uma média de 2.300 servidores federais processados e exonerados da administração federal por ano, 2.300, né? O Brasil tinha uma média até 2002 de 100 a 200 servidores processados e exonerados por ano. Hoje são 2.000, mais de 2.000, né? Mas isso tudo é muito importante. Agora, se a gente continuar com esse modelo de ter a eleição mais cara do mundo, com autorização para se buscar dinheiro com empresas, isso vai continuar trazendo dificuldades, né? Então eu realmente acredito que a gente vive uma onda boa de combate à corrupção que só a democracia pode trazer, né? Eu realmente não acredito, né, aquela que se fala muito na ditadura, não tinha porque não tinha controle, não tinha imprensa livre, não tinha transparência nenhuma, né? Tem que abrir, tem que apurar e tem que mudar o sistema político, né? Mudar o financiamento de campanha. Isso vai ser fundamental também e tem a ver com Porto Alegre, com qualquer cidade, né? E eu acho que fica claro com a experiência, né, que o prefeito Jairo Jorge traz na sua gestão em Canoas, né, que se trata de vontade política. E eu espero que Porto Alegre, que já foi referência em muitas coisas, né, como orçamento participativo, que também tem a ver com corrupção, porque ele, ao invés de só a administração decidir onde é o investimento e fazer disso uma troca política, Porto Alegre passou para os cidadãos decidirem as obras, né? Mas parece que perdeu esse protagonismo, né, nesse novo momento que a gente tem vivido, como a gente vê a experiência de Canoas nos mostrando as possibilidades que tem, né, e que eu espero que a Câmara e a Prefeitura possam realmente implementar para a gente ter uma cidade transparente, né, de verdade.
Certo. Só para retomar a questão, então, né, que foi o ponto principal do programa, que seria a sua proposta aí do Código de Ética, ele deve voltar a ser proposto no ano que vem, então, vereador? Isso, nós podemos propor, né, a cada ano o projeto. Então, eu, assim que virar o ano, vou protocolar ele. Ele não teve nenhum voto negativo, o contrário, né, faltaram alguns colegas, ele foi muito no início da gestão, isso é normal, né? Logo em seguida chegaram vários colegas, né? E aí acabou não se alcançando o número de votos necessários, que é a maioria da casa, né? Mas eu realmente tenho essa expectativa positiva de que no ano que vem a gente ainda antes das eleições, né, possa aprovar esse projeto e deixar essa contribuição para Porto Alegre, né? Quem sabe começar essa virada. Né, eu acho que a cidade hoje, apesar de todo o bom trabalho da Procuradoria do município, de servidores municipais, mas realmente está faltando, está um pouco defasada nessas ferramentas de combate à corrupção e transparência. Certo. Tatiana, para encerrar o nosso programa, tem um espaço aí para tuas considerações finais? Bom, agradecer o espaço aqui, o convite do vereador Alberto Kopitsch. Muito importante a gente poder divulgar, espero que a gente tenha contribuído e convidar todos que acessem o www.canoas.rs.gov.br e vejam, né, o nosso trabalho através do portal da transparência de todas as informações que nós temos, né, para poder contribuir de alguma forma e também compartilhar, né, com a população em geral e para quem tem interesse. Certo. Vereador, o senhor teria alguma colocação de algo que não foi dito, alguma consideração? Não, acho importante, só por fim, né, a gente perceber isso. Em nível federal, a gente já avançou, tem vários mecanismos de controle, autonomia do Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, né, Portal da Transparência. Só que em nível local que a gente precisa dar esse passo, né, já que tem tanta gente saindo para a rua agora contra a corrupção, quem sabe a gente canaliza essa energia para medidas concretas, né, passos concretos para a cidade. Certo, queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje, agradecer a sua presença aí de casa também, e se você quiser acompanhar as notícias da TV Câmara, siga a nossa página no Facebook. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa.